Bem-vindos à Academia Singer. Vou ensinar como utilizar a máquina M2405. A máquina de costura M2405 é a escolha ideal para quem busca uma máquina de costura mecânica, prática e versátil para o dia a dia. Com 8 pontos essenciais e decorativos, ela permite criar peças de vestuário, realizar reparos, customizações, artesanatos e decorações, com facilidade e precisão. A máquina também conta com o ajuste do comprimento do ponto em até 4 milímetros e largura do zigue-zague ajustável, permitindo mais personalização nos acabamentos. Com alça para transporte, ela é fácil de carregar e perfeita para quem precisa de mobilidade. Este é o seletor de tensão de linha. O recomendável pelo fabricante é entre 3 e 5 para obter uma tensão de linha perfeita. Mas caso queira diminuir ou aumentar, basta ajustar o seletor de acordo com o seu projeto. Botão de ajuste de pressão da sapatilha. Para costurar tecidos finos, gire o botão de pressão no sentido anti-horário. Para costurar tecidos grossos, gire o botão de pressão no sentido horário. Botão de retrocesso, reforço no início e no final das costuras. Braço livre, facilita costuras tubulares, como mangas e barras. Este é o volante da máquina. Enchedor de bobina, pino porta-retrós, guia-fio, disco de tensão. Este é o cabo de pedal e de energia da máquina. Este é o botão de liga e desliga da máquina. Para retirar a sapatilha, levante a alavanca para cima e pressione a sapatilha até que ela se solte. E para encaixar a sapatilha novamente, basta encaixá-la na haste, até que faça um clique e ela encaixe novamente. Para levantar a sapatilha, pressione a alavanca para cima. E para baixar a sapatilha, pressione a alavanca para baixo. Este é o cortador de linha da máquina. Vou ensinar como fazer a passagem de linha para enchimento da bobina. Primeiro encaixe o retrós de linha, em seguida o pino para prender o retrós. E passo a linha pelo primeiro guia-fio, no segundo e nos discos de tensão. E em seguida, eu dobro a ponta da linha e passo pelo furo da bobina, do meio para cima. Encaixo no enchedor e desloco para a direita. Começo a encher a bobina, faço uma pausa e corto a sobra de linha. E continuo enchendo. Aqui já encheu. Corto a linha e desloco o enchedor para a esquerda e retiro a bobina. Vou remover o braço livre da máquina e em seguida a tampa da caixa de bobina. Retiro a caixa de bobina e em seguida a bobina. Vou colocar a bobina cheia no sentido anti-horário, seguindo os discos de tensão. Vejo se está com tensão a linha e vou colocar a caixa de bobina até que faça um clique quando encaixar. E fecho a tampa, em seguida encaixo o braço livre da máquina. Vou ensinar como fazer a passagem de linha na máquina. Encaixo o retrós de linha, em seguida o pino para prender o retrós e passo a linha pelos guias-fios, aqui pelo guia 1, guia 2, venho seguindo o diagrama da máquina, guia 3, faço a volta, passo aqui pelo guia 4, que é esse guia-fio, desço, guia 6, passo no último guia da barra da agulha, corto a ponta da linha e agora vou passar pelo furo da agulha, desta forma. Aqui eu já passei, puxo a linha, vou levantar a sapatilha, passar a linha por baixo da sapatilha e pronto. Vou selecionar o ponto reto da máquina. Aqui eu tenho duas opções de posição de agulha, centralizada ou para a direita do tecido. Vou selecionar a opção centralizada. Isso influencia na margem de costura, de acordo com algum projeto específico.
Vou selecionar o comprimento do ponto. Entre 0 e 4 milímetros, vou selecionar a opção de 3 milímetros, seguindo o indicador da máquina. Aqui encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. E olha que perfeito que fica o ponto reto da máquina. Vou selecionar o ponto zigue-zague. Aqui vou definir o tamanho do zigue-zague, seguindo sempre o indicador da máquina. Agora vou ajustar o comprimento do zigue-zague, lembrando que o ajuste da máquina é em ordem decrescente. Vou ajustar entre 1 e 2. Vou encaixar o tecido, abaixar a sapatilha e venho costurando. Esse ponto é ideal para fazer acabamentos ou até mesmo como ponto decorativo ou customizações em peças específicas. E olha como fica o ponto zigue-zague da máquina. Caso queira alterar os ajustes para mais ou menos, também é possível. Vou selecionar a opção de ponto chamado 3 pontinhos, ideal para pregar elásticos em lingeries, cós de roupa ou até mesmo como ponto decorativo. Vou ajustar o comprimento do ponto entre 1 e 2, seguindo sempre o indicador da máquina. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Lembrando que também é possível ajustar qualquer um dos pontos. Olha que perfeito que fica o acabamento. Sem contar que seus projetos terão um acabamento incrível. Vou selecionar o ponto M-elástico, usado como ponto decorativo em roupas infantis, customizações, entre outros projetos. Vou ajustar o comprimento do ponto deixando em 1 e vou testar para ver o ajuste. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. E olha como fica perfeito o ponto, ideal para vários projetos incríveis. A máquina possui duas opções de pontos de bainha invisível para barras de calça social. Vou selecionar a opção de número 2. Vou ajustar o comprimento entre 2 e 3. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Estou finalizando a costura e pronto! Aqui está o ponto ideal para barras em calças sociais e também como ponto decorativo. A máquina também possui o ponto decorativo chamado ponto crescente, muito utilizado em customizações diversas. Vou ajustar o comprimento do ponto entre 0 e 1 e vou testar. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Lembrando que é possível ajustar o comprimento do ponto para mais ou para menos. Aqui eu já finalizei, corto a linha e olha que perfeito o acabamento desse ponto. A máquina também possui caça de botão em 4 passos. Vou seguir de acordo com as marcações. Número 1, primeiro passo. Mas antes é necessário trocar a sapatilha, que é esta aqui. Retiro a sapatilha e vou colocar a sapatilha B no lugar. Pego aqui essa abertura e vou encaixar na haste da máquina, desta forma. E vou pressionar até que ela encaixe, assim. Levanto a sapatilha, encaixo o tecido e venho costurando o primeiro passo. Faço uma pausa, seleciono o segundo passo e venho costurando. Terceiro passo e venho costurando. Faço uma pausa e seleciono o número 4, que é o último passo. E venho costurando. Finalizo aqui essa parte, levanto a sapatilha, corto a linha e aqui está a casa de botão. Olha que perfeita que fica. E agora, com auxílio deste alfinete, vou encaixá-lo aqui na parte superior aqui da casa de botão. E com o auxílio deste abridor de casa de botão que vem nos acessórios da máquina, vou abrir a casa de botão, que também é muito fácil.
Já fiz aqui a abertura e pronto. Olha que perfeita essa casa de botão, deixando seus projetos com um toque especial. Vou ensinar como fazer a limpeza da caixa de bobina. Retiro o braço livre da máquina, abro a aba frontal da caixa de bobina, retiro a caixa de bobina e, com o auxílio desta escovinha que vem nos acessórios da máquina, vou limpar toda essa parte. Desta forma. Agora, recoloco a caixa de bobina com a bobina, dou a laçada trazendo a linha de baixo para cima, fecho a tampa e coloco o braço livre. Isso é o suficiente como cuidados com a máquina. Caso seja necessário algo mais específico, o ideal é levar em uma assistência técnica. Pronto! A máquina já está limpa e pronta para costurar. Essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês aproveitem todos os conteúdos e informações passadas nesta videoaula.